renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Eu quero voltar aos pastos verdejantes, onde tudo começou, onde fui escolhido em ti pelo que eu era, não pelo que sou. Quero voltar aos pastos verdejantes, onde tudo começou. Não pelo que sou. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom dia, Neuzinha. Bom dia, Fernanda. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, um ótimo dia. Um dia cheio da presença do Senhor, cheio da graça do nosso Deus. Quero convidar vocês a estarem no momento de oração aqui comigo. Amém, buscando a presença de Deus, que o Senhor possa aí nesse momento estar em cada casa, cada família, em cada emprego, onde essa live vai chegar. Glória a Deus, amém. Vamos orar juntos agora. Depois eu quero trazer aqui um texto aqui que o Senhor está trazendo aqui ao meu coração. Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada família aqui representada. Eu oro por filhos, eu oro por netos, eu oro por casamentos, eu oro, Senhor, por empreendimentos, por instituições. Que a Tua graça, Senhor, e o Teu favor seja derramado sobre as nossas vidas nessa manhã e nesse dia. Que a glória do Deus Todo-Poderoso venha nos encharcar de benevolência, do Seu amor, da Sua grandeza. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a ser mais parecidos como o Senhor Jesus é. Te agradeço por cada um que vai passar e vai assistir essa live. Eu oro para que pessoas nessa manhã possam estar sendo despertadas, nessa manhã de quinta-feira. Eu oro para aquele que estava fraco, seja revestido pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu oro para aquele que está cansado, encontre refrigério no Senhor e seja agraciado por esse fortalecimento. Eu oro pelos doentes, eu oro por aqueles que estão precisando de uma resposta de Deus. Senhor, só o Senhor pode responder. E o Senhor responde. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é Pai, o Senhor é Consolador. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Dona Elisa, Deus abençoe a vida da senhora. Gilmar, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Pessoal que está entrando aqui, gente, quero trazer uma palavra, quero estar meditando junto com você aqui em oração, pedindo que Deus traga essa graça sobre as nossas vidas. Estou ministrando ministrei ontem, na verdade, a respeito do livro de Filemon. Filemon é uma carta do apóstolo Paulo ao seu amigo Filemon, é um livro de apenas um capítulo, e nós lemos ontem, né? E eu quero convidar você aqui a meditar junto comigo a respeito dessa carta, tá bom? No livro de Filemon, mas a partir do versículo 10, diz assim: peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões,
o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim ele é muito útil, e eu tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conversar contigo para que por meio de ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas seja voluntário. Essa mensagem o apóstolo Paulo está aplicando ao seu discípulo, ao seu amigo, chamado Filemão. Filemão, ele era um homem que tinha uma igreja na sua casa, um homem que abriu a porta da sua casa para uma igreja. E abrir a porta da nossa casa para uma igreja, para uma congregação, é abrir a porta do Evangelho, é abrir nosso coração, abrir a nossa vida, é entregar aquilo que nós carregamos de mais precioso nos nossos corações, que é o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo está falando: Filemão, tem alguém que está comigo aqui na prisão, que fugiu da tua casa, Filemão. Ou seja, Filemão tinha uma igreja dentro da sua casa, mas Filemão também tinha escravos. Esse Onésimo, ele era um escravo de Filemão. A Bíblia não vai dizer o motivo pelo qual Onésimo sai da casa de Filemão, mas a Bíblia vai falar que Filemão ele foi parar dentro de uma prisão onde o próprio apóstolo Paulo estava por pregar o Evangelho. Ali o apóstolo Paulo fala que ganhou o coração de Filemão e pregou o Evangelho, e houve uma mudança na vida de Onésimo dentro da prisão. Muitos de nós escolhemos portas, escolhemos caminhos para nos afastar de determinadas prisões. Só que nós, por querer sair de determinados lugares onde nós achávamos que era escravos ou somos escravos, muitas vezes, se nós não procurarmos a porta certa e o caminho certo, nós podemos parar dentro de uma prisão. A Bíblia diz que ele saiu procurando e acabou numa prisão. Notem que Deus perseguia aquele homem, para não deixar aquele homem chamado Onésimo, que era um homem escravo, deixar ele se perder. Então, nós notamos que a graça de Deus é assim com as nossas vidas. Ela nos persegue, mas ela não nos persegue por inquisição, ela não nos persegue para nos condenar, ela nos persegue por amor. Jesus nos perseguiu e nos encontrou por amor, queridos. Ele nos encontrou. Na verdade, a palavra perseguição não pode nem ser usada a respeito de Jesus, mas digamos que ele nos encontrou, ele nos achou primeiro, ele nos amou primeiro. Amém? Então, notem que a palavra quando chega no coração de um homem, ela tem o poder de mudar toda a estrutura de pensamentos do que ele é. A Bíblia vai dizer que esse homem que era escravo, chamado Onésimo, ele era, o seu nome representava útil, alguém que era útil. Mas a Bíblia vai dizer que quando Paulo se relata a Onésimo, vai dizer assim: Filemão, você acha que Onésimo é inútil, mas agora ele foi ganho aqui na prisão e eu estou mandando ele de volta para sua casa. Aquele que era inútil anteriormente para você, agora torna-se ser útil para você. O Evangelho, quando entra no coração das pessoas, na vida das pessoas, faz com que aqueles que eram inúteis se transformem em pessoas úteis. E essa utilidade não é apenas para ser usada. Essa utilidade, quando a transformação do Senhor Jesus, é para trazer transformação em todos os lugares que nós possamos estar. O apóstolo Paulo então fala para Filemão, diz assim: eu estou mandando ele de volta para a tua casa. Eu sei que ele fugiu, eu sei que ele saiu, mas não recebe ele como ele saiu, recebe como ele vai voltar. Muitos de nós precisamos voltar. Muitos de nós precisamos reencontrar com coisas que nós deixamos para trás e reassumir a posição de verdade. A Bíblia diz que Paulo fala para Filemão na carta, dizendo assim: recebe a Onésimo como se você estivesse recebendo o meu próprio coração. Gente, isso é maravilhoso. Porque a Bíblia vai também dizer que o apóstolo Paulo dizia a respeito dele próprio, dizendo assim: não, mas eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, quando o apóstolo Paulo está enviando Onésimo, ele está enviando uma carta viva para a casa de Filemão.
embora Filemão fosse um líder da igreja, fosse como se fosse um pastor, ele receberia um impacto de alguém que havia fugido, saído da casa dele. Os motivos, como eu falei para você, nós não vamos saber, mas a Bíblia vai dizer que o próprio apóstolo Paulo, nessa carta, vai dizer assim para Filemão, se ele quebrou alguma coisa, se ele danificou alguma coisa, se ele deu algum prejuízo para você, Filemão, eu quero dizer que eu vou pagar. Eu quero dizer que eu vou assumir a conta pelo seu escravo. Era mais ou menos Paulo dizendo assim, eu compro o teu escravo, eu compro o que ele te deu de prejuízo. O evangelho é isso, o evangelho fala de compra, através de um preço que não pode ser considerado como coisas pessoais, como coisas humanas, como ouro e como a prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Embora Paulo pagaria por um preço realmente em dinheiro, ou prata, ou ouro, pagaria pela vida de Filemão para mantê-lo livre. Então esse homem que era inútil aos olhos de Filemão, ele volta para a casa de Filemão. Onésimo, ele volta. A Bíblia vai dizer que o fim de Onésimo foi ser um dos, pelo menos os historiadores assim dizem, que ele foi ser um dos pastores da igreja de Éfeso. Então aquele que era inútil se torna um homem muito útil. Talvez, o próprio Onésimo se torna pastor de Filemão. Alguém que era escravo de alguém, acaba se encontrando com Jesus para trazer liberdade aparentemente a alguém que já estava livre. O Evangelho faz essas coisas, queridos. O Evangelho ele entra nas nossas vidas, ele faz essa transformação que nós não temos como explicar. Talvez seja dia de você parar de pensar que você é inútil. Talvez você está em dias ruins, talvez tudo que você faz você acha que não está dando certo. Talvez você tenha pensado, os anos têm passado e as minhas experiências, as minhas decisões não me levaram a nada. Talvez você comprou algumas palavras que foram lançadas sobre a sua vida de inutilidade, até mesmo infelizmente lançadas pelos nossos próprios pais, pelas nossas famílias, pessoas que nós considerávamos, até mesmo dentro da própria igreja. Mas a palavra de Deus mostra que o Evangelho transforma tudo aquilo que é inútil em coisas úteis. E essas coisas úteis, a palavra útil vem de utensílio. E toda a questão de utensílio é ligado a coisas que têm valor dentro de uma casa, que estão posicionadas em determinado lugar para exercer uma função. Nós vemos a questão dos utensílios no tabernáculo, na casa de Deus. Cada um tinha sua motivação e tinha o porquê estar lá. Assim somos nós quando somos úteis diante de Deus, principalmente. Não tente ser útil apenas para os homens, porque a ingratidão ela está presente em todas as coisas. Quando você é útil apenas para homens, mais cedo ou mais tarde você vai conhecer a ingratidão. Agora, quando você tenta ser útil para Deus, e só existe uma forma de ser útil para Deus, conhecendo o Evangelho e obedecendo os parâmetros e os princípios dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, seja útil. Aquele que era inútil para Filemão se tornou útil através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Foi comprado pelo apóstolo Paulo, voltou para aquela casa, fez toda a diferença naquela casa. E é assim que nós temos que fazer, que nós temos que ser e fazer essa diferença. Amém? Queridos, se alguém tem algum pedido de oração aí, eu quero estar orando junto com você. Se alguém se sente que os anos estão passando, a sua vida está passando, e você gostaria de conhecer mais a vontade de Deus ao teu respeito, esse é o momento, queridos, esse é o dia de você entregar a sua vida para o Senhor Jesus ou retornar para o Senhor Jesus. Muitos de nós estamos fugindo, talvez você está fugindo. Para de fugir, para de pensar que você é inútil e descubra o plano que Jesus tem para a tua vida. Amém? Quero orar por você. Glória a Deus. Temos bastante irmãos aqui, né, gente? Mandar um abraço para a Tati, a nossa irmã Tati, para o Luiz. O Luiz todo dia me acorda com um bom dia lá de Tubarão. Tati, Deus abençoe você. Deus abençoe as meninas. Deus abençoe o Luiz, em nome de Jesus. Deixar um abraço também para o Thiago. Deus abençoe você, sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Solano também. Giovanni, Deus abençoe, meu irmão.
Glória a Deus. O Solano está dizendo assim, pastor Luciano, Deus abençoe, obrigado pelo apoio na época. Amém, meu irmão, sempre pode contar comigo. Giovanni, Solano, tem muitas pessoas que passam pelas nossas vidas. E uma das coisas que eu trago na minha vida é procurar sempre fazer o bem a todos, ser útil às pessoas. E a melhor forma de ser útil às pessoas é amando elas, independente do que elas possam estar vivendo, é ser um farol, é ser uma luz, tá bom, meu irmão? Eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, na tua história, tá? Não saia de perto de Jesus nunca. Clame a Ele, peça para Ele fortalecer, peça para Ele abrir os teus olhos, peça para Ele abrir uma porta, um caminho, amém? Peça para Ele te tirar de qualquer tipo de prisão emocional, de qualquer tipo de situação, para você ser feliz. Só podemos ser felizes com o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deixa um abraço aqui para o Washington também. Washington, Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. O Washington da Arte Barbearia, no bairro Nossa Senhora da Salete. Estou até fazendo uma propaganda aqui, irmão. Glória a Deus, hein? Deixa um abraço para a Palominha também. Oi, dona Vilma, bom dia, minha irmã. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Dona Vilma faz o melhor pão caseiro da região. O pastor está fazendo propaganda para todo mundo aqui, né? Porque daí faz para um, tem que fazer para todo mundo, né? Tá bom? Ó, o Toque de Line também entrou também. Deus abençoe, minha irmã. Deixa um abraço aí para Gêmeas, em nome de Jesus. Deixa um abraço para o Gustavo. Larine, Deus abençoe você em nome de Jesus. Uma ótima semana aí, uma semana de bênção. Deixa um beijão para a sogra, Larine. Amém? Tô com saudade dela. Em nome de Jesus. Pastora Adriana também entrou. Dona Elisa também. Deus abençoe, Dona Elisa. Continua aí na live também. Gilmar. Deus abençoe Gilmar, a Pati, em nome de Jesus. A Nanda está aqui também. A Neuzinha foi a primeira que entrou hoje, né, Neuzinha? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Amém. Eu quero orar, queridos, com todos, para que todo tipo de inutilidade, tudo aquilo que nos inutiliza, o pecado nos inutiliza. Pensamentos e sentimentos nos inutilizam. Lixos que nós guardamos dentro do nosso coração nos inutilizam, nos fazem ficar parados, sem cumprir o propósito. A pessoa que se acha inútil e é inútil é uma pessoa que não cumpre o propósito. O nosso propósito só pode ser cumprido mediante ao Senhor Jesus. Qualquer pessoa que tente cumprir o propósito da sua vida, deixando Jesus do lado de fora da sua vida, ela pode sim também cumprir um propósito, mas um propósito para destruição. Um propósito que no final das contas vai trazer uma insatisfação, não uma alegria. O verdadeiro propósito, a verdadeira utilidade no Senhor traz uma bem-aventurança, uma alegria nos nossos corações. Mesmo fazendo coisas pequenas, nós nos alegramos em fazer coisas pequenas. Por exemplo, uma live como essa é uma coisa pequena, mas aquece o coração de algumas pessoas. Seja em 10, seja em 20, seja no final do dia 100, 200 pessoas que vão assistir essa mensagem. Eu quero que você saiba que você, segundo os planos de Jesus, o Senhor quer que você se torne muito útil. Amém? Útil na vida de outras pessoas, na vida de outras famílias, em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, te rendemos graça. Jesus, Tu és o nosso Senhor. Eu oro para que cada uma dessas pessoas que estão agora nos assistindo possam receber uma graça do Senhor, um favor do céu. Que tudo aquilo que na vida delas possa estar paralisado, possa ser na área financeira, possa ser na área familiar, possa ser nos sentimentos, possa ser nos relacionamentos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que essa pessoa desperte. Eu oro para que essa pessoa comece a se mover espiritualmente. Eu oro para que todo tipo de orgulho que traz inutilidade, toda falta de perdão que traz inutilidade, toda falta de senso de arrependimento que traz inutilidade, venha ser tirado deste coração e essa pessoa desperte para o Evangelho, desperte para a glória de Deus, desperte para a vontade do Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu oro para que nessa manhã, assim como
Paulo envia carta ao seu amigo Filemon, eu oro, Senhor, eu envio essa mensagem como se eu estivesse enviando meu próprio coração, porque eu acredito que no meu coração só o Senhor é bom. Só o Senhor, eu só tenho a Ti, Senhor, de graça e de utilidade na minha vida. Eu abençoo cada família, assim como o Senhor tem abençoado a minha casa e a minha família. Abençoo cada casamento, abençoo esse dia que é do Senhor. Senhor, que cada pessoa tenha força para levantar nesse momento, para dar início nesse dia. Eu quero declarar, esse dia vai ser uma bênção, meu irmão, minha irmã. Pastor Adriano, esse dia vai ser uma bênção. Neuzinha, vai ser uma bênção. Larine, esse dia vai ser perfeito. Amém? Que Deus traga paz, graça, saúde, proteção. Que você seja protegido, cada um que está aí na live seja protegido espiritualmente. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero uma palavra de proteção, de graça. Declaro que o Senhor Jesus, quem cuida da tua casa, e nem o mal, os problemas que você pode estar acumulando aí dentro de você, descansa no Senhor, porque só Ele tem resposta para todas as coisas. As respostas que o Senhor tem são boas, são respostas de paz, são respostas de bem-aventurança, respostas de alegria, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Alguém tem algum pedido de oração específico? É o momento de você estar fazendo aí. Tá bom, gente? Quero continuar pedindo oração pela nossa amiga, nossa irmã, a Ana Paula, tá? Ela é prima da nossa irmã aqui da igreja, da Catiane. Estava enfrentando um problema com câncer, né? Já fez alguns procedimentos, continua lutando, continua firme, continua forte. E Deus é bom. Amém. Ó, a Adri está falando aqui, pastor, eu iniciei esta semana com este pensamento de inutilidade, mas a palavra foi muito pontual no culto de ontem. Amém. Amém, Adri. Algumas vezes eu também me sinto inútil, isso é normal. O ataque do inferno ele sempre vai querer trazer essa inutilidade, sabe? Ele sempre vai trazer essa angústia, vai tentar trazer uma ansiedade que nós não estamos fazendo nada, ou uma falta de reconhecimento. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, a luz acende. A luz acende. E então nós entendemos que esta é a graça de Deus, esse é o favor de Deus. À medida que eu estava pregando ontem, na verdade eu tinha um esboço montado para a palavra de ontem, mas Deus me levou para eu senti uma graça, eu senti uma graça de Deus querer falar isso com a igreja, né? Esse livro de Filemon é um livro bem pouco lido. Na verdade, como é só um capítulo, as pessoas não dão o valor porque talvez não entendem o contexto, mas é muito rico, que nesses dias a gente possa despertar, né? Então, gente, em Jesus Cristo você não é inútil, nunca seremos inúteis. Em Jesus Cristo nós temos a palavra da vida eterna. Em Jesus Cristo nós temos tudo o que precisamos. Em Jesus Cristo nós vamos descobrir, em Jesus Cristo nós vamos aprender. Em Jesus Cristo, mesmo quando nós não sabemos, Ele revela através de nós. Amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Eu termino orando aqui porque todos vocês que se sentem com espírito de inutilidade, né, possam estar se sentindo inúteis. Assim como aquela mulher no poço que buscava água na cidade de Samaria, todos os dias, ela se sentia, ela só estava sobrevivendo. Tem muitas pessoas que só sobrevivem, pararam de viver, pararam de ter alegria nas suas vidas, mas nós temos ao Senhor Jesus, tá? Que cada família aí seja abençoada, que esse dia seja um dia muito abençoado pelo Senhor, um dia onde nós possamos despertar para Ele em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, então. Aleluia. Dona Vilma, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a sua família. A Fernanda está aí na live também, Dona Vilma. Deus abençoe vocês, tá? Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu encerro esse momento, encerro essa oração da manhã, agradecendo por poder compartilhar com os nossos irmãos. Que a tua graça e o teu favor estejam sobre nós. Senhor, ativa aqui as famílias.
Ativa homens e mulheres no teu evangelho, no teu poder. Senhor, livra-nos do pecado e do caminho. Senhor, todos nós que estamos paralisados, ou possamos estar começando a nos paralisar, a adormecer, a parar o fluxo daquilo que Deus quer que nós venhamos nos mover, Senhor. Jesus, ativa novamente o senso de trabalhar para o Senhor, de fazer as coisas em amor. Que possamos não exercer poder, mas exercer autoridade, nos mover em amor, em prol de outras pessoas. Que possamos ainda nesse dia, Senhor, ser bênção na vida de muitos outros. Que possamos carregar, que, Senhor, coloca uma porção de sal sobre as nossas vidas hoje. Coloca uma porção de sal e lugares que nós vamos entrar hoje trabalha nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Levantamos esse altar de adoração, esse altar de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. A Larine está dizendo aqui, a Larine do Toque de Line está dizendo aqui, amém. Que seu dia também seja abençoado, pastor. Obrigado, Larine. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém. O pastor eu vou ter que terminar a live agora, gente. Eu tenho que sair agora, tem que cortar o cabelo e fazer a barba. Eu tô já parecendo Moisés, já com a barba branca aqui, né? Crescendo demais, cabeludo. A pastora já me intimou, tem que ir lá cortar o cabelo. Tá? Deus abençoe em nome de Jesus aí cada um de vocês. Tenham um ótimo dia. Provavelmente semana que vem a gente se encontra na segunda-feira, 9 horas da manhã, tá? Ou na segunda, não sei, quando Deus quiser, né? Tá bom, gente? Fique na paz. Gente, compartilha essa live aí com outras pessoas aí, você pode ter certeza. Você vai estar ajudando muitas outras pessoas aí, em nome de Jesus. Você que ainda não segue, me segue lá no YouTube, eu estou começando a compartilhar no YouTube essas mesmas mensagens. Então segue lá no YouTube lá, Pastor Luciano da Rosa. Tá bom? Você que ainda não segue a Igreja Lugar também, segue a Igreja Lugar aí no Instagram, no YouTube. O Reino Não Tem Placas, agora também, que vai ser em agosto também. A nossa igreja também faz parte da diretoria do Reino Não Tem Placas aqui de Criciúma também, tá? Então segue lá no YouTube, Reino Não Tem Placas, podcast do pastor Maurício, do pessoal ali da Ana Paula, do pessoal da liderança do Reino Não Tem Placas. Fiquem na paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau. Compartilha aí no seu Instagram, hein?